Olá, eu sou o professor Fred Friedman, um dos professores do curso preparatório específico para a prova de engenheiro de petróleo do concurso da Petrobras. E hoje nós vamos falar sobre a questão de petróleo que caiu nessa prova. Infelizmente foi uma questão somente, um enunciado na verdade, mas com 7 itens para ser julgados ali como certo ou errado, tá? Então vamos dar uma olhada na questão. Inicialmente já queria deixar clara minha revolta com essa questão que foi muito ruim, muito mal feita pela banca Sebrasp, ok? São 7 itens de petróleos, foi tudo que caiu na prova. Desses 7 itens, 3 foram ok, 3 foram de petróleo ali, questões boas de petróleo. Um é questão de física, esse da lei de Snell, tem a ver com sísmica, ok, mas está no lugar errado essa questão, é uma questão mais de física do que de petróleo. E as outras 3 que eu vou falar aqui são altamente questionáveis, altamente mal feitas. E o gabarito também, o gabarito oficial, pelo menos a primeira versão, também muito mal feito, ok? Mas vamos lá discutir a opinião do nosso curso aqui referente a essa questão de petróleo. Bom, o enunciado aqui não tem nada demais, só apenas faz um preâmbulo ali para ele fazer as afirmativas, tá? Eu vou começar pelas menos polêmicas, pelas questões que são mais diretas, e depois a gente vai discutir as questões que a gente tem discordâncias do gabarito oficial, tá bom? Nesse vídeo aqui também eu falei sobre essas questões e até ajudei os alunos a fazer recursos para ponderar, né? Tentar ali ganhar alguma coisa, pedir uma anulação, uma mudança de gabarito nessas questões, tá? Mas infelizmente o período de recurso já passou. Vamos lá então. Começando pela 113, tá? Vou pular 112, vou botar aqui um pezinho antes dela de polêmica, tá? Então vamos para a 113. As rochas geradoras de sistemas petrolíferos, geralmente ricas em matéria orgânica, são capazes de expelir petróleo quando submetidas a temperaturas em torno de 50 graus. Bom, o erro dessa questão aqui é esses 50 graus, tá? A gente precisa de no mínimo 65 graus para formar o querogênio e a partir daí a temperatura tem que subir mais ainda, pelo menos mais de 150 graus, 165 graus, para a gente ter o petróleo sendo formado, ok? Isso está no livro do Thomas, quem quiser, é uma referência muito boa para esse concurso, sempre foi. Quem quiser pode consultar lá, mas esse item está errado, ok? Bom, a 114 também foi uma questão boa. A gravimetria consiste em adquirir, processar e interpretar dados sísmicos. Gravimetria não tem nada a ver com dados sísmicos, tá? Gravimetria faz uma medição de gravidade ali para tentar enxergar uma coisa das formações superficiais, mas não é das formações do subsolo, tá? Mas não é baseado em sísmica, ok? Então esse item está errado. 115, P de polêmica, vou pular, ok? 116 é a questão que eu falei sobre lei de Snell, uma questão mais de física do que de petróleo, apesar de que sísmica tem um pouco a ver com isso, né? Com esse princípio, mas não é uma questão boa de petróleo. Tá? Essa questão está correta, é basicamente o enunciado da lei de Snell, né? Os senos dos ângulos ali, a relação entre eles é proporcional à relação entre os índices de refração. E os índices de refração também tem a ver com a velocidade, né? Então, esse item aí está correto. 117, pezinho de polêmica. E a 118 foi uma boa questão também, no nível de fundamentos de engenharia de petróleo, que a gente acha que o que está no edital lá, a gente acha não, o que está no edital é fundamento de engenharia de petróleo, e essas questões que eu já respondi, inclusive a 118, são as que estão no nível de fundamento, tá? 118. A técnica de elevação em que se usa a energia de um gás pressurizado para elevar o fluido contido em um poço de um nível mais baixo até a superfície é denominada de gas lift. A gente tratou isso no nosso curso, né? Tá lá também na bibliografia. Essa técnica consiste nisso, né? Você pegar um fluido que esteja no nível mais baixo, não esteja surgente o poço e conseguir trazer ele até a superfície, ok? Então esse item está correto. Bom, vamos agora para os polêmicos. Começando pelo 112. O problema da 112, a Sebrasp julgou como correta, tá? Esse item, mas para a gente
essa questão de requer a existência simultânea dessas rochas aqui é um pouco questionável, tá? A rocha geradora, ela pode ter existido no passado, pode ter gerado petróleo no passado, e por algum motivo ela não existe mais ali, né? Não faz parte do sistema petrolífero, houve uma falha, houve uma quebra, né? E aí, essa rocha pode não fazer parte mais desse sistema. Pode ter petróleo ali, ó, o sistema petrolífero ativo, né? Então, sistema ativo, você pode ter produção de petróleo ali e pode não haver uma rocha geradora, tá? É um item que deixou essa dúvida. Se eu fosse chutar, eu colocaria correto, certo? Mas realmente cabe recurso. A gente orientou nossos alunos aí a fazer recurso nessa questão, porque esse item não é 100% verdadeiro, tá bom? Então, vou botar aqui um Czinho com uma interrogação por ser passível de anulação ao nosso ver. A 115 fala do separador trifásico, matéria que é processamento primário de petróleo, certo? E ele fala que entre as funções desse separador inclui-se a de atenuar as oscilações de pressão na chegada do petróleo na planta de processamento primário, tá? Isso está correto? Tá. O gabarito da Sebrasp também colocou como correto nessa questão. Só que a gente achou uma questão muito específica que foge ao nível de fundamentos de engenharia de petróleo, tá? A função primária do separador atmosférico é separar água, óleo e gás. Do separador trifásico, desculpa, é separar água, óleo e gás, certo? Essa questão de atenuação de pressão, você exigir que o candidato, que não necessariamente é formado em petróleo, isso não é pré-requisito, ele saiba essa função secundária, essa questão deu discussão até entre pessoas que trabalham em planta de petróleo aqui na Petrobras. Então, não foi adequada essa questão, por mais que o gabarito esteja ok, esteja correto, tá? Mas é uma questão também que a gente indicou para os nossos alunos fazerem recurso. E para terminar, a 117 fala do fluido de perfuração. E entre os objetivos desse fluido inclui-se o de transmitir energia hidráulica às ferramentas de perfuração, o de vedar formações litológicas permeáveis e o de exercer pressão hidrostática para equilibrar o poço. Essa terceira aqui é a que dá mais para ver que está ok, tá? A primeira seria o objetivo aí de transmitir energia hidráulica às ferramentas de perfuração. Isso é verdade, tá? Quando a gente trabalha aí com ferramentas tipo motor de fundo, elas são acionadas, né, pelo fluxo de fluido. Então, o fluido está servindo realmente como transmissor de energia para esse equipamento, tá? Então, tem essa função de transmitir energia, apesar de não ser em todos os casos, mas a questão está aqui, inclui-se. Então, por esse item de transmitir energia hidráulica, a questão estaria correta, tá? O gabarito Sebrasp foi correto, certo? Mas a gente discorda ou acha duvidoso esse segundo ponto aqui, ó. O objetivo de vedar formações litológicas permeáveis. Essa palavra vedar, que a gente acha que não ficou muito adequada, ok? Essa palavra vedar, porque a gente sabe que o fluido de perfuração ele tem o reboco, ele tem um material sólido, que a função é justamente reduzir a perda de fluido para uma formação permeável, certo? A gente trabalha com uma pressão hidrostática maior que a pressão das formações, certo? Se não houvesse esse reboco, a tendência seria a gente perder bastante fluido durante a operação, tá? Mas vedar é uma palavra forte. Dificilmente a gente consegue vedar 100% o acesso do fluido de perfuração para a formação. É muito comum a gente trabalhar com um certo nível de perda. E às vezes a gente nem consegue conter essa perda. Trabalha perdendo muito fluido mesmo, tá? Então, vedar é impedir o fluxo. Impedir o fluxo e nos dois sentidos. Então, por exemplo, se eu tiver uma formação pressurizada, mas com pressão maior que a pressão hidrostática, esse fluxo vai entrar no poço independentemente de haver reboco ali ou não, certo? O fluxo empurra o reboco para dentro do poço. Então, essa questão aí de vedar formações litológicas permeáveis, ao nosso ver, está completamente errado, tá? Completamente errado. E aí, o nosso gabarito, né? A gente divulgou aí como errado,
tá? Mas a Sebrasp indicou como certo esse item, tá bom? A gente pediu aí mudança de gabarito, pediu uma anulação também por essa questão de vedação ser uma palavra dúbia, né? A interpretação não fica tão clara ali e por isso a gente pediu recurso para ela, tá ok? De petróleo, infelizmente, foi só isso. Tivemos um curso extenso de petróleo aqui para os nossos alunos, com os professores específicos de cada área, altamente capacitados, mas, infelizmente, a questão não cobrou a altura que deveria ter cobrado. Tá bom? Fica aqui registrada nossa insatisfação com essa questão de petróleo da prova. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção até aqui. Seguem nossos contatos. Está aí nosso site, nosso e-mail, nosso Instagram e nosso YouTube. Fique à vontade para entrar em contato da forma que você achar melhor. E devemos lançar um próximo curso, mais ou menos no meio do ano, em data a ser definida. Tá bom? Um curso mais extensivo, com tempo mais tranquilo do que foi esse curso passado. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.